Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Vitamina Publicitária. Hoje estou aqui com Rodrigo. Como que eu falo seu sobrenome? Viettorn. Não precisa ficar preocupado porque todo mundo pergunta, cara. Todo mundo pergunta. Da onde é? Qual que é a origem? Alemão. Maravilha. Rodrigo é COO da Hostinger Brasil. Rodrigo, prazer conversar com você aqui. Muito obrigado. E espero que a gente tenha uma excelente conversa, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante aqui sobre o comportamento do consumidor. Legal. Primeiro, obrigado, Daniel, pela oportunidade de falar aqui com vocês, com o pessoal da Vitamina. Vou usar o diminutivo Vitamina, porque acaba ficando mais fácil, né? E queria também agradecer a todo mundo aí que está vendo esse vídeo. Acho que a gente vai conseguir passar algumas ideias bem legais sobre o que é esse comportamento do consumidor, tentando deixar não tão teórico e sim muito mais prático, que é a dificuldade que a gente tem hoje em dia, né? Colocar as coisas em prática e ver resultado. E eu sou suspeito para falar, adoro o conceito, adoro falar sobre isso, adoro fazer, estudar comportamento do consumidor. Então, acho que vou conseguir ajudar. Se não ajudar, pode me procurar nas redes sociais, que eu dou um jeito de tentar esclarecer um pouco mais e é isso. Que bacana. Para quem não conhece, a Hostinger é um provedor de hospedagem com 29 milhões de usuários em 178 países. O Rodrigo é COO da operação aqui no Brasil. Rodrigo, conta um pouquinho aí da sua história, cara. Como é que você chegou onde você está hoje? Cara, eu cheguei na Hostinger há 4 anos atrás, 4 anos e meio, assim, né? Já era uma empresa que é uma empresa multinacional, como tu comentasse, que tem muito cliente no mundo. Veio para o Brasil há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu conheci eles porque eu tinha um escritório de contabilidade. Olha a loucura da coisa, né? E aí eu cansei desse mundo de números e sempre gostei de marketing, sempre gostei de entender a cabeça das pessoas. Num determinado momento fiz essa parceria com eles e comecei a estudar muito mais a fundo essa questão de comportamento do consumidor, marketing digital e tudo mais. E cheguei onde eu tô, cara, estudando, trabalhando muito, testando muita coisa, lendo muita coisa, principalmente, né? Tem muita informação legal, muito livro bacana e tentando trazer isso para a prática. Então, tem coisas que deram muito certo, tem coisas que deu muito errado e tô nessa batalha e fiz aí esse meu projeto paralelo, que é o Zemote Institute, que basicamente nasceu como um projeto para documentar as coisas que eu estudava. Então, ao invés de ter um Word ou um Google Docs, eu criei um site, basicamente colocava lá as minhas ideias e tudo mais. Isso foi crescendo, fui criando conteúdos. Hoje estou com 67 ou 68 conteúdos publicados e estou lançando agora também o meu curso que mais ou menos fala sobre isso, né? Tentar amarrar essas questões de comportamento consumidor teórico com prático para mostrar para as pessoas e ver se faz sentido para elas. Para mim faz. E acho que faz sentido para muita gente também que não conhece esse mundo ainda e tô aí para isso, né? Tentar deixar as coisas mais fáceis, mais claras possíveis. Que legal, que bacana. Cara, boa parte da audiência aqui do Vitamina é gente que trabalha em agência, o pessoal que estuda também marketing e comunicação, e tem gente também que não é muito do mercado de hoje, até veio, tem até mais experiência, até, né, do que eu também, veio de antes. Quando a gente faz um planejamento de marketing, né, normalmente a gente levanta esses fatores que influenciam o comportamento do consumidor, né, aí em determinados mercados, produtos e serviços. Aí, normalmente se levanta fatores macroambientais e microambientais, né? Então, como cultura, economia, o consumidor, os concorrentes, etc. Como que a internet, Rodrigo, na sua visão, por tudo que você tem estudado aí e colocado em prática, né? Como que a internet mudou o comportamento do consumidor? Cara, eu acho que a única diferença do que era para o que está sendo agora é a velocidade. Então, a internet quebrou barreiras e muito mais do que quebrar barreiras no sentido de colocar pessoas que não podiam se conectar, ela aumentou a velocidade dessas conexões. Então, vamos pegar talvez o exemplo dos nossos pais ou mais um pouco para trás dos nossos avós. Cara, eles mandavam cartas, demorava, sei lá, uma semana. Eu me lembro quando eu era pequeno, chegou o fax, o Sedex, chegava em um dia. Porra, foi uma revolução. Hoje em dia, o que a gente tem? WhatsApp. A gente acorda, abre o WhatsApp, manda uma mensagem e se a gente não vê em 5, 10 segundos os 2 símbolozinhos azuis piscando, cara, a gente pira. Quer entender o que está acontecendo, porque a pessoa não está respondendo. Então, para mim, é muito isso, cara. O comportamento consumidor. A internet mudou o que no comportamento? A velocidade.
gente está fazendo as coisas muito mais rápidas, mas a gente está fazendo sempre as mesmas coisas. Desde que gente é gente, desde que tem gente no mundo, né? Que basicamente é comer, se alimentar e sobreviver, acasalar, para a gente poder continuar a perpetuação da espécie e cooperar para fazer esses dois de forma mais fáceis. Então, o que a internet está atuando é nesse terceiro pilar aqui, fazendo as coisas serem muito mais rápidas do que era antigamente. Perfeito, perfeito. E acho que um dos grandes pontos tem toda essa questão da velocidade e tem a questão dos emotes, né? Conta um pouquinho dos emotes aí para o pessoal entender, quem não conhece, né, o conceito e na prática, como é que isso funciona. Legal, vamos lá, cara. Eu acho que eu posso falar com um pouquinho de propriedade sobre os emotes. Como eu comentei ali na abertura, eu estou estudando isso há um bom tempo. Isso é um framework que o Google desenvolveu em parceria com um estúdio de comportamento consumidor. E o que eles fizeram? Né? Eles têm muito dado, eles têm a internet toda na mão. Para quem não sabe, 98 ou 96% da internet, do tráfego da internet está em Google e YouTube. Então, aqui vai uma primeira dica, né? Se você está se preocupando hoje com marketing, com comportamento consumidor, com tráfego, você deveria estar pesquisando, deveria estar pensando em Google Search e YouTube. E a maioria perde muito tempo em Facebook, Instagram, sendo que o tráfego todo está aqui, né? Tem ali alguns estudos que mostram que Facebook, Instagram, Search e YouTube, eles são maiores do que os outros 48 maiores sites do mundo. Então, é gigantesco o negócio. Né? E os emotes, o que é? Veio desse estudo, desse framework, dessa quantidade de dados, e aí o Google entendeu, né, junto com esse estúdio de comportamento consumidor, como é que as pessoas tomam decisões. Né? Basicamente, a gente recebe um estímulo, ou seja, vê propaganda por tudo quanto é lado, antigamente, antes da internet, antes dos emotes, ia para uma prateleira de supermercado, por exemplo, você tinha um primeiro contato com aquele produto, olhava, achava interessante, não achava interessante, comprava ou não comprava, e se comprava, ia para casa e testava. Esse era o seu jeito, mais ou menos, de saber como é que um produto era bom e ter conhecimento do produto. Com o advento da internet, veio esse Z do mote, né? O mote significa Moments of Truth, momentos da verdade, ou seja, quando você tem contato. E com os emotes veio o Zero, que é o Z. E esse Zero, o que significa? Antes mesmo de você ter contato com o produto na gôndola, antes mesmo de levar para casa e testar, você já consegue pesquisar sobre esse produto. Você consegue olhar esse produto. Não consegue, claro, cheirar, não consegue ter o gosto, mas você consegue ver ele com todos os detalhes e, mais do que isso, você consegue olhar a opinião de outras pessoas que já consumiram esses produtos. Então, antes mesmo de consumir, antes mesmo de tomar a decisão de compra, você já tem muita informação para poder tomar a decisão. E o que os emotes trouxe é isso. Se você entende como aparecer no momento que as pessoas estão procurando informação, o resto todo, que é ter contato com o produto e gostar ou não, vai ser influenciado por esse momento de pesquisa. Então, exemplos práticos, né? Estou pesquisando sobre um produto. Quanto mais review eu vejo falando bem, mais tendência eu tenho a comprar. Quanto mais review eu vejo falando mal, mais eu descarto um produto. E tem alguns outros detalhes, não vou me prolongar, claro, quem quiser pode acessar o meu blog e dar uma olhadinha, ou entrar no Google, digitar Zemote, o meu aparece como o terceiro link ali, e aí vocês vão ver o que é esse Zemote com todos os detalhes. Eu explico lá quais são os 4 principais pilares. É bem legal, assim, e é bem prático, né, que é o que a gente comentou desde o começo, assim, a ideia é como eu pego esse comportamento e trago no dia a dia do meu negócio para fazer a minha empresa crescer, vender mais, o que quer que seja o objetivo de cada um. Perfeito, perfeito. É aquela coisa, né? A diferença do inbound com o outbound. Você, que o consumidor que foi atrás da marca, né? Ninguém interrompeu ele, é ele que tinha interesse. Então, já começa o relacionamento de uma outra forma, né? É isso aí, cara. E o Messy Middle? Conta um pouquinho desse conceito e jornada do cliente. Isso. Aí tu falasse um conceito que é legal, depois a gente pode voltar nele, né, que é a jornada, a gente pode misturar com experiência, mas o Messy Middle especificamente é um outro framework que o Google desenvolveu, os emotes lá de 2011, então vê quanto isso já avançou, a gente está falando ali de um framework que já existe há 10 anos, e em 2018, 2017, 2018, eles criaram esse novo framework chamado Messy Middle, que não deixa de ser uma evolução e um complemento dos emotes, né? Mas ele foi para um outro lado,
E se a gente entender os dois e juntar os dois, a gente começa a ter uma ferramenta muito poderosa na mão para como entender comportamento e influenciar pessoas. A grande sacada, ou a grande evolução do Messi Middle em relação ao Zermot foi que o Messi Middle identificou basicamente 6, que eles chamam de 6 vieses de comportamento. Né? Então, o que são esses vieses de comportamento? O ser humano, ele não são todas as decisões que a gente toma de forma racional. Né? A gente toma muita decisão, às vezes com base em achismo, às vezes porque alguém falou que é bom, às vezes porque apareceu um desconto. Então, o que o Google fez nesse estudo de 2018 e lançado em 2019 é entender quais são esses vieses, quais são esses gatilhos que ativam o processo de compra, ou que fazem o processo de compra ficar muito mais rápido. Né? E aí eles identificaram esses 6, os 2 principais, e aí já dou de lambuja aqui, óbvio, não vamos poder trabalhar os 4, mas os 2 principais é prova social e grátis, coisas grátis. Né? Então, se você quer acelerar o processo de compra do seu cliente, você tem que dar prova social, ou seja, mostrar review de pessoas falando bem de você e oferecer coisas grátis, né? Tipo, compre 2, leve 1, compre esse, leve aquele outro de forma gratuita. Então, tem N variações desses tipos de comunicação. Esses são os 2 principais. Existem outros 4, como eu falei para vocês, são 6 no total. Recomendo realmente estudar esses 6 como um todo, né? Porque basicamente o Messi Middle, a grande sacada dele foi isso. Ele trouxe também não um framework, mas um modelo de como as pessoas navegam nesse processo de comportamento, nesse processo de procura de informação e de compra. Mas o que eu acho mais legal de tudo dentro do Messi Middle são esses 6 vieses, porque se a gente sabe eles, a gente consegue adaptar as nossas campanhas, as nossas comunicações para bater em cada um desses 6 pontos. E você pode usar, às vezes, por exemplo, campanhas de remarketing, para cada campanha focar num ponto específico desses vieses, e aí você reforça muito mais a comunicação. Claro, né, não dá para a gente dizer que vai vender 100%, não dá para dizer que toda comunicação que você criar vai funcionar 100%, mas, cara, isso te dá um direcionamento tão grande, uma assertividade tão grande, que é muito normal ver empresas que não usavam passarem a usar e começarem a ver as taxas de conversão subirem, porque justamente estão ativando esses vieses de decisão das pessoas, e é assim que o ser humano funciona, cara. A gente tem um estudo que diz que a gente faz 35 mil decisões por dia, né? E para conseguir fazer as pessoas comprarem, a gente tem que ativar um lado do cérebro muito mais por impulso do que outra coisa. E o Messi Middle veio para isso, assim, mostrar quais são esses 6 vieses que vão reforçar esse processo de compra, essa decisão de compra. Parece teórico, é um pouco teórico, mas na prática, cara, tem muita aplicabilidade, e eu recomendo todo mundo entrar no estudo do Google que fala sobre isso, o Messi Middle, dá uma lida, ele é extensivo, ele não tem em português ainda, ele é em inglês, mas se você não lê inglês, pode jogar lá no Google Tradutor, no Google Translator, ele tem uma função de traduzir PDF, não fica 100%, mas, cara, dá para ter uma ideia, assim, muito boa de como é, e eu realmente recomendo ler. Que bacana, que bacana. Então, é tanta informação, né, que o problema não é a informação, é a tomada de decisão. Então, parece que se o comprador não tiver um modus operandi dinâmico, ele é aquela coisa de paralisia por análise, né? Você não tem como consumir tanta informação e avaliar, extrair e avaliar tanta informação, né? Então, quer dizer que esses vieses cognitivos é como se fosse uma leitura dinâmica do processo de compra. São gatilhos que fazem esse processo de compra ser acelerado. Né? Então, muito do pessoal que está ouvindo a gente deve já ouviu falar de gatilhos mentais. Né? Os gatilhos mentais vão aonde? Eles encaixam nesses vieses cognitivos e disparam. Então, o próprio nome já diz, né? Gatilho. Esse gatilho vem aqui e dispara esse viés, e esse viés acelera o processo de compra. Né? Então, a gente pode talvez falar um pouquinho de por que isso funciona, que é basicamente como o cérebro funciona. Né? Então, se a gente dividir o cérebro em 2, uma parte mais externa e uma parte mais interna, essa mais evoluída, mais automática, e a gente não tem consciência, então, por exemplo, respirar, comer, olhar, isso tudo está aqui dentro, e tem uma parte mais externa, que é muito mais analítica, conta matemática, que é muito mais lenta. Então, o que o Messi Middle está falando? Se a gente trazer a parte da compra para cá, a gente vai fazer as decisões de compra serem muito mais rápidas, muito mais assertivas.
Porque se a gente criar mensagens complexas e um processo de compra complexo, esse lado aqui do cérebro mais de fora, que é mais devagar, ele vai demorar mais para decidir e pode acontecer o que tu falasse, inanição por excesso de informação, ou seja, a pessoa trava e fala o seguinte, olha, eu não sei o que é melhor. E aí a gente pode ver, por exemplo, aí N pesquisas na internet, por exemplo, vamos trazer para a Hosting, melhora as hospedagens de site. Você vai ter lá um link com um site listando as hospedagens de sites e mostrando os prós e contras de cada uma. Isso também é resultado desse mundo que a gente está vivendo de excesso de informação. Perfeito. Se eu não me engano, é o cérebro reptiliano, né? Aquele mais interior. Isso. Tem um review no Vitamina do Neuromarketing aplicado à redação publicitária, da Lilian Gonçalves. E muito interessante, é nessa linha. E aí tinha um estudo lá, no estudo do Messi-Miro, que comparava barato com o melhor. Né? Então, mostrava que ao longo dos últimos anos, acho que era desde 2009, barato caiu, enquanto o melhor subiu. Né? O que você entende por esse estudo? O que a gente pode concluir disso? Cara, basicamente isso que a gente acabou de falar, assim, o comportamento está mudando, as pessoas estão olhando critérios diferentes, né? Tem tanta informação sobre barato que ficou difícil decidir qual é o mais barato, né? Olhando todos os baratos que existem, tem tantos N outros critérios que não só o preço ficou o principal componente. Outras coisas complicaram ainda mais o processo de decisão e as pessoas estão pesquisando. Eu não quero saber qual é mais barato, quero saber o que é melhor. Dentro dos melhores, eu vejo o que tem o maior custo-benefício para mim. Posso ir no mais barato, posso ir no mais caro, ou posso procurar um mediano, né? E aí tem teorias também que mostram justamente isso, né? Tem um viés comportamental que é justamente isso. As pessoas tendem a escolher sempre o meio, né? Não é à toa que a gente vê muito site, muita empresa fazendo, por exemplo, programas SaaS, software SaaS, tem o muito barato, o muito caro e o meio. Basicamente, o meio justifica para a gente poder comprar e achar que aquele ali é o melhor. Quando não necessariamente o do meio é sempre o melhor. Perfeito, perfeito. E o que você indica hoje de ferramenta para colocar isso na prática? Né? Claro que você comentou do seu curso, né? Eu acho que lá você vai realmente destrinchar a coisa na prática, né? Mas assim, a gente sabe hoje que, bom, o Google, então, é a maior ferramenta de venda da internet, a gente tem hoje também então, Google Ads, Facebook Ads, Instagram e tal. Tem algumas outras que você poderia comentar, que são interessantes aí para o pessoal. Eu vi outras entrevistas que você comentou, por exemplo, SEO é fundamental, né? Você não precisa só pagar, né? Você pode estar no orgânico também. Algumas outras coisas que você gostaria de comentar nesse sentido? Sim. Eu acho que a gente tem que dividir em dois momentos, assim, né? Quais são as ferramentas que a gente vai usar para um processo de pré-compra, né? E quais são as ferramentas que a gente vai usar para o processo de compra, para convencimento de consumidor. Então, quando a gente fala de pré-compra, a gente precisa entender, como o consumidor está pesquisando. Porque no final das contas, o que a gente faz hoje, basicamente, eu tenho uma dúvida, tenho uma necessidade, eu pego meu celular e pesquiso. Então, se você sabe como as pessoas estão pesquisando, você tem um grande indicativo do que elas querem, né? E sempre que existe uma primeira pesquisa, tem as pesquisas complementares. Vamos tentar trazer isso para a prática. Vamos pegar o caso da Hosting. Hospedagem de sites. As pessoas pesquisam sobre hospedagem. Só que elas têm tanta opção de hospedagem de site que depois elas olham, fazem pesquisas complementares. Hospedagem de site barata, melhor hospedagem de site, como criar um site. Então, no momento que a gente entende como as pessoas estão pesquisando, a gente consegue melhorar a nossa comunicação, né? Uma coisa é eu falar hospedagem de sites, outra coisa é eu falar hospedagem de site. Parecem coisas diferentes, mas parecem coisas parecidas, podem ser um pouco diferentes quando a gente fala de pesquisa, né? A gente está falando de pesquisa. Então, entender SEO para esse mundo de topo de funil, para mim, Rodrigo, que estuda comportamento do consumidor, é essencial. Porque ou a gente olha por aí, e aí tem muito dado, é muito fácil de ter informação, ou a gente tem que ir a campo e fazer entrevista com o cliente. Cara, é difícil pra caramba, primeiro, convencer gente a participar de pesquisa, fazer a entrevista, e terceiro, que é o pior de tudo, tá? Tem vários artigos científicos que estão mostrando que as pessoas mentem nas entrevistas.
não por vontade própria, mas porque o que elas acham que pode não ser. Então, está provado já que o jeito certo de fazer pesquisa é botar as pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética e ver qual região do cérebro que acende. Mas vamos voltar, foi um pouco longe, né? Não, é excelente. Então, a gente está falando um pouco de topo de funil. A gente tem que falar, tem que entender de SEO, é o que eu vejo. E aí, falando de ferramentas, você pode ter ferramentas muito boas e muito top de mercado, como SimilarWeb, como SEMrush, como Ahrefs, né, que eu particularmente acho que são as 3 melhores, ou são as 3 que eu usei e achei melhor. Né? E se você quiser um custo-benefício um pouco maior, você pode usar o Ubersuggest, que é bem baratinho. Né? E se você quiser ir gratuito, vai dentro do Google Ads, tem uma ferramenta chamada Keyword Planner. Então, você também consegue usar. O grande problema de usar o Keyword Planner é que, de vez em quando, o Google faz uma modificação lá, e aí ele mostra, ora, a quantidade exata de pesquisas que tem por mês, e ora ele mostra um intervalo. Só que o intervalo deles é, por exemplo, de 100 a 1000, de 1000 a 10 mil, de 10 mil a 100 mil pesquisas. E aí você não sabe quanto que está naquela faixa. Aí fica difícil tomar decisão. Eles mexeram, eu olhei, tentei fazer faz um mês e pouco, mais ou menos, e eles voltaram a colocar a quantidade exata. Então, dá para usar até de graça com o Keyword Planner. Aqui a gente está falando de topo, então entender a jornada inicial. E quando a gente fala ali de jornada de consideração, o que eu acho muito interessante, tá? Primeiro, YouTube. Então, tem lá os Discovery Ads. Cara, aquilo funciona e funciona muito bem. Você consegue ali ter views de custo de 3 centavos de real, 3 centavos de dólar, dependendo de como você vai setar a campanha. Dá para usar o Search, Google Search. Né? Como a gente falou lá atrás, mais da metade, 90 e tantos por cento do tráfego da internet está dentro do Google Search. Então, você tem que fazer campanhas lá dentro. Não só campanhas pagas, mas campanhas gratuitas, que foi o que a gente tinha comentado agora há pouco. O orgânico funciona bem, mas demora muito. Então, se você quer fazer aí um processo de aceleração, digamos, que aumentar suas conversões e aumentar o seu tráfego, você tem que ir para anúncio, porque não existe almoço grátis, né? A gente tem que pagar. E eu, particularmente, ultimamente, cara, tenho tido algumas restrições com anúncios de Facebook e Instagram. Para mim, Rodrigo, particularmente, não roda muito nas operações que eu já toquei, né? Mas, claro, tem muita gente vendendo muito por Facebook e Instagram. O que eu digo? Você precisa testar. Para mim, Rodrigo, por exemplo, LinkedIn Ads rodou muito bem. A gente olha inicialmente, parece muito caro. Claro, o CPM e o CPC deles são caros, mas se a gente vê o CPA ou o CAC, cara, não é tão caro. Né? Fez mais sentido, por exemplo, para mim, LinkedIn do que Facebook e Instagram. Então, basicamente, as 2 ferramentas ou os 2 grandes conceitos que eu acho bacanas são esses. Consideração, topo de funil, SEO, né? Entender de SEO, e jornada de consideração, você mexer com anúncio e também SEO, porque você consegue ter ranqueamento. E claro, daí desculpa te cortar, mas é uma coisa que não dá para a gente esquecer de falar, né? Tem um conceito muito bacana de jornada do cliente. Né? E aí tem muita ferramenta já na internet, só que a maioria hoje são softwares de fora, que você consegue fazer mapeamento de jornada. Então você cria lá as etapas, vai fazendo todas as análises, vai cruzando, por exemplo, palavras-chave com etapas da jornada, que fica bem legal, dá um trabalho grande, mas quando você termina o mapeamento da jornada e olha, opa, essa palavra-chave eu uso aqui, essa colar, cara, aquilo te abre um olho e te mostra, opa, minha campanha de topo de funil tem que ser assim e as campanhas de remarketing tem que ser assado, porque uma coisa vai complementar a outra. Mas, no geral, acho que são as grandes ferramentas hoje que eu vejo que funcionam e funcionam bem para a gente entender o comportamento de cliente. Legal, fantástico, incrível. Um dos últimos vídeos que a gente publicou aqui no canal são templates do Notion, que é um aplicativo muito bacana, não sei se você conhece. E aí, template de planejamento de marketing, comunicação, template de business plan, aí tem o template de persona lá. Aí você me deu a ideia de fazer um template de jornada do cliente com palavras-chave, e bem interessante, porque ele é tão flexível que dá para fazer e jogar isso dentro de um planejamento de marketing e complementar o template. Sim, é sensacional, cara. Assim, quer ver quando tu pega essa jornada pronta e entrega para o teu cliente?
e mostra para ele, olha, esse aqui é o jeito que o teu cliente está pesquisando, se comportando, esse aqui é o jeito que a tua campanha estava estruturada, olha só a quantidade de furo que tem aqui na tua comunicação. E aí o cara, putz, vou te contratar. Perfeito. E aí é nessa linha, então, que a sua consultoria no Zemoto Institute deve ir, ou enfim, vamos deixar aqui a deixa. Quem quiser saber mais, entre em contato com o Rodrigo para saber mais como é que funciona a consultoria. E me conta um pouquinho onde é que as pessoas podem te achar melhor, né? É o zemotoinstitute.com, né? Isso, zemotoinstitute.com no site. Basicamente, ele tem os formulários de contato, tem até um live chat, você pode conectar ali e falar comigo. E qual que é a ideia desse projeto, né? Basicamente, eu tento mostrar para as pessoas isso que a gente está conversando aqui, óbvio, de uma maneira, às vezes, com mais detalhe. Então, vão ter momentos onde tem momentos que eu entro e mostro, e explico, e digo, agora faz. E tem outros momentos que as empresas me contratam dizendo, Rodrigo, mapeia a jornada, me diz quais são as palavras-chave, monta as campanhas para mim. Então, esse é um outro tipo de trabalho, claro que demora muito mais tempo para fazer, mas no geral o que eu procuro fazer, e esse é o objetivo do Zemoto Institute, é mostrar para as pessoas como entender o comportamento do consumidor. Então, dá para entender isso lendo os meus artigos, dá para entender isso comprando os cursos que eu estou lançando agora no mês de novembro, e dá para aprender a fazer isso também me contratando para fazer o projeto para você. Show de bola, show de bola. Rodrigo, foi um prazerzaço receber você aqui, muito obrigado. Pessoal, quem quiser saber mais, acessa lá zemotoinstitute.com. Rodrigo, espero que até uma próxima a gente possa conversar mais aí com você e que muito sucesso aí para o Zemoto Institute. Para a Hoshinger não precisa nem falar, né? Porque já estão estouradaços aí. E tudo de bom, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Eu que agradeço o contato, agradeço a possibilidade de abrir espaço aí, Daniel, e agradeço a todo mundo por estar vendo esse vídeo. E se precisar, estou aí, estou para ajudar. Como eu falei, quero ajudar as pessoas a entender o comportamento do consumidor. Precisando entender, entre em contato. Oportunidade e vontade de ajudar não vai faltar. Rodrigo, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Obrigadão.